Então, hoje vamos começar as nossas conversas dos amores sem pudores. Isto tudo começou porque a Sofia aqui há uns tempos leu um artigo meu que eu escrevi para a revista Líder sobre amor no trabalho e mandou um WhatsApp a dizer adoro, 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 e começamos a falar sobre estas questões do amor a uma profissão, do amor a um marido, do amor a um namorado, do amor a um filho, e por isso estamos aqui. Eu desafiei para este projeto dos amores sem pudores e hoje vamos falar de um tema que me é muito particular, porque eu brinco muito com ele, e a Sofia, sendo bióloga, vai-nos esclarecer aqui uma série de questões. Afinal, é a química ou é a biologia? Eu sou adepta de que é a biologia, porque a química acaba, a biologia não. Então, isto é exatamente como a Anabela estava a dizer. Nós somos, antes de tudo, umas pensadoras e resolvemos cruzar os nossos pensamentos e percebemos que é muito interessante acabar por backgrounds tão diferentes e até de maneiras de pensar diferentes, acabamos por chegar aqui quase a um acordo. Apesar de que, quando vamos aqui ao fundamental, esta questão da química e da biologia, eu acho que é a química. Então, e porquê que eu acho que é a química? Eu acho que é a química porque eu sou conhecida por desconstruir tudo, porque sou muito analítica, então vou sempre aqui à camada mais interior, à camada mais profunda. E, na verdade, dentro da biologia, e eu concordo plenamente quando a Anabela fala na biologia, porque eu assumo que ela estará a ir aqui aos comportamentos, a uma coisa mais da ação. Quando nós desmontamos tudo, desmontamos inclusive a molécula DNA, nós temos átomos, nós temos química pura. E então, é tão engraçado porque, por outro lado, há aquela questão que as pessoas falam, Anabela, não é? Tiveste química, não tiveste química, o que é Química, isso? Química com mas amores, eu não é? lembro perfeitamente de estar a falar com uma colega, eu não sendo psicóloga, sou de segunda formação académica da área de psicologia, ter falado com uma colega e ela ter dito, já a minha avó dizia, não, isso de ficar entre conversa, isso da química não, dança com ele e depois a gente conversa. E é verdade, E ou o seja, que é que quer dizer essa dança? Será, é o o que é que para toque, ti é é o o toque, toque. é o cheiro? É o cheiro. É E, o é, cheiro. e não é só o cheiro, eu acho que é o toque e é o haver tempo para mais. Eu acho que a química depende muito, às vezes, do que está subliminar, ou muitas vezes nós conversamos e acabou-se a química, não é? E já está ali a biologia a entrar. Porquê? E será que essa química não é assim um bocado de abuso de linguagem quando se acaba a química? Assumindo que reduzindo ao absurdo, e eu gosto de fazer estas coisas assim mesmo, será que se tudo for química, se a base de tudo for química, se a base da psicologia for química, se a base da biologia for química, se a base da física for química, acabamos por, se criarmos isto grandes caixas maiores e mais superficiais, aí sim o toque é biologia, o cheiro é biologia, mas lá está, é que eu acho que nós conseguimos perfeitamente entrar neste acordo, que é, Conseguimos entrar no acordo, mas a questão é esta. Eu acho que por nós confiarmos muito na química, e eu lembro-me perfeitamente também de ter tido uma conversa com um colega meu, e ele dizer-me sobre uma saída que ele teve, não houve química. E é engraçado porque hoje em dia não houve química nenhuma, mas hoje em dia estão juntos e casaram. yeah, Naquela altura não houve química, mas depois umas mensagens na internet, depois mais uns encontros com amigos, mais umas conversas, ou seja, teve-se passar a barreira daquela química inicial ou daquela que não é mais que uma impressão. Só que estes ditados populares que nós temos, não é? Ou esta sabedoria de tem que haver aquela chama inicial, tem que haver, não é chama, é o lightning, o tal portanto, aquele clique, não raio, é? aquele que acende. Eu digo, vamos nos dispor a ir um bocadinho mais além, não é? Conversar um bocadinho mais, porque às vezes a chama inicial vem no que nós vemos na pessoa, como se veste, como se comporta, ou como nós achamos que se veste, ou os nossos critérios de beleza, como é que nós queremos que se comporte, e até vai ao encontro disso. Quando depois as pessoas revelam-se muito mais, e somos todos muito mais do que o que aparentamos numa situação ou outra. Pelo menos eu serei muito mais e tenho descoberto muito mais em todas as pessoas com quem eu contacto, sempre. Isso. Portanto, eu acho que a biologia é isto, sabes? É tudo, e a biologia é social, é tudo, são os comportamentos animais que nós temos, o impulso, o instinto, mesmo o comportamento adaptado à sociedade, é tudo isto. E a química É não verdade, mas é repara numa coisa, aquela chamazinha inicial é só. verdade, mas repara numa coisa, essa chamazinha quimicamente é explicada, não é? Porque há aqui estas feromonas, há toda aqui uma questão hormonal
e acaba por nos levar. Eu até queria propor-te uma coisa que eu acho que para mim faz sentido e gostava de saber se para ti faz sentido. E se a culpa for da química através da biologia? Ou seja, na verdade, Vamos não pôr corrigir o ditado. Isto é química através da biologia. Exato, ou seja, no fundo, não criar aqui caixas e não ter que decidir, porque outra coisa que eu tenho percebido, e quando nós estudamos comportamento humano, percebemos isso, que por mais que nós tentemos reduzir ao fundamental para tentar entender as caixas, não é? Como é que as coisas e na biologia funciona muito isso, na biologia e na investigação, por assim dizer, científica, que é, tu colocas tudo em caixas diferentes para entenderes no individual, mas na verdade o indivíduo não é individual, o indivíduo é um sistema, o indivíduo é um organismo, tudo mexe com tudo, tudo envolve com tudo. Verdade, mas a verdade é que é uma proteção, isso das caixas. Exatamente. E por mais que andamos sempre a dizer não, porque somos únicos, somos um mundo, estamos sempre à procura de padrões. E o que é que são os padrões? São as caixas, não é? Estamos sempre. Exatamente. Somos Exatamente. de padrões, e somos de padrões. Nunca mais me esqueço de uma aula que tive em que a professora dizia: isto realmente é tudo muito bonito, não é? Mas nós podemos andar 30 anos num psicólogo e ainda assim não conseguirmos domesticar aquilo que mais puro é nosso, que é o instinto. E podemos Claro. ter um problema gravíssimo, mas o instinto está sempre lá e é o que nos salva e também é o que nos condena muitas vezes. E este instinto não cabe em nenhuma caixa, não tem nenhum padrão, e é uma reação imediata. E nós podemos até dizer, qual é o instinto do medo, que é o congelar, o fugir, o enfrentar, e são sempre estes três. Não, às vezes até podemos ter os três de uma vez, não é? Porque Mas repara que isso voltamos tudo, atrás, não é? claro, Pronto. claro. Repara que isso tudo está associado a descargas químicas também, a questão é essa. E repara quando uma pessoa tem uma E antes depressão da e a descarga depressão... química vem a biologia. E uma coisa e outra, lá está, por isso é que eu não consigo diferenciar. E repara numa coisa, quando tu tens alguém que no foro da psicologia está com um problema psicológico, por assim dizer, e ele acaba por se tornar mais intenso, o que é que tem que acontecer? Tem que entrar na questão medicamentosa. E quando se entra na farmacologia, na verdade, tu fazes compensação química. Portanto, no fundo, está aqui esta questão em que, e eu estudo muito isso, que é de que maneira é que, por exemplo, a química ou os compostos químicos, a farmacologia no geral, acaba por afetar tudo o que é a biologia, tudo o que são os comportamentos. Estou-te a Por isso ouvir, é que eu te digo... estou a perceber uma coisa, a química está ao meio, como a virtude, porque antes da química está a biologia e depois da química ainda vai haver biologia, portanto está ao meio como as virtudes, é o que eu acho. Eu acho engraçado, lá está, concordo que acaba por estar tudo misturado, não sei se consigo pôr isto assim numa linha cronológica do primeiro e segundo, porque para mim, nos organismos acaba sempre por acontecer tudo ao mesmo tempo, mas eu acho que tudo isto é um mecanismo que nós temos, esta discussão que nós estamos aqui a tentar passar é exatamente isto, é o reflexo do quão pensadoras nós somos. Porquê? Porque tu, para entenderes um fenómeno mais complexo, tens um mecanismo, tens a estratégia do individualizar, de criar as caixinhas, de criar aqui, vou entender tudo devagarinho e um por um e depois misturo tudo. E eu acho que é tão engraçado exatamente isto, que é, nem eu nem tu saímos desta conversa a pensar exatamente o que pensávamos quando... Nós não vamos sair desta conversa de todo. Porquê? Exato. Porque tu és uma cientista ali hardcore, não é? Tu vês as coisas de uma forma muito cientizada, ainda bem. E eu vejo de uma forma às vezes muito social e por isso brinco com as palavras também. Exato. E por isso estamos aqui as duas, não é? E eu adoro essa dualidade por isso mesmo, porque na verdade nós concordamos em discordar, mas na verdade não pensamos assim tão diferente e temos vias tão diferentes para chegar ao mesmo sítio. Eu acho isso extraordinário. É verdade. Mas, e nesta história da dança entre a química e a biologia, eu acho que ignoramos uma e ignoramos a biologia às vezes nas relações, e é uma dança, e devemos lembrar sempre das duas, é uma dança mesmo, e lembrar-nos das nossas aulas de 8º e 9º ano de biologia que fazem tanta falta. Mesmo, mesmo. Olha, eu até gostava aqui de revelar um guilty pleasure, porque gosto muito de comportamento humano e não percebi isso logo, mas sempre fui a espectadora assídua de reality shows, exatamente por isto, porque se estuda de uma maneira pseudo-controlada relacionamentos entre pessoas e a maneira como elas reagem a estímulos. Ou seja, no fundo é o meu pensamento sempre aqui a procurar o que é que acontece quando tu estimulas alguma coisa para acontecer. E estou-me a lembrar aqui, por exemplo, dos casados à primeira vista, qualquer coisa que se chamava desse Sim, género. eu divertia-me imenso, achava o máximo.
que é, no fundo, pôr em prática isto e que acaba por elucidar de uma maneira muito clara aquilo que tu dizes, que é, tu podes achar que controlas tudo, crias o match perfeito e depois não funciona. Depois não funciona. E Mas depois não funcionaria de qualquer maneira. Eu quando via aquele programa, eu achava que as pessoas que estavam por trás dele faziam um trabalho belíssimo e os matches eram de facto muito bons, mas depois temos a eterna questão, não é? Que é as expectativas e as expectativas... Eram matches teóricos, não é? Eram matches teóricos, a questão é essa, não é? Mas ainda assim, tu podes namorar com uma pessoa ou podes sair com uma pessoa muitíssimas vezes e até podes gostar muito do perfil, mas a questão é, o viver todos os dias cansa. Claro, claro. É a biologia do comportamento para passar o cansaço e acreditar no dia a seguir. Portanto, é a sociedade, o acreditar e o viver para comparecer todos os dias, não é? E agora saltamos, e é também a psicologia, que é a capacidade que tu tens e a tua vontade de querer ou não ultrapassar essas coisas também. Portanto, no fundo, é tudo aqui... De valer a pena. Eu escrevi um artigo esta semana sobre somos todos neofílicos. É mais vantajoso para nós a experiência do novo, mesmo que seja pior, mas como nós gostamos da descoberta, de testar e depois até... É a da adrenalina associada ao novo, não é? O novo do que persistir em relações mais antigas, de pessoas até que nos fizeram muitíssimo bem, mas por meia dúzia de circunstâncias correu pior e ninguém persiste. E vamos ao novo. E o novo é sempre muito mais atrativo, somos todos neófitos. E não é obrigatoriamente melhor, não é? E essa é que é aquela também... E desistir também, por mais que nos digam para persistir, desistir às vezes as pessoas veem como única saída, e especialmente nas relações. E as coisas, quando não correm bem uma vez, há uma presunção de que agora não vai correr bem, e vamos lá ao novo. É verdade. É verdade. Olha, eu gostava só de dar aqui mais uma chega, porque estávamos a falar daquela questão dos matches. Eu acabei agora de ver uma série, falei-te nela, que era a série The One. Okay. E The One é uma série baseada em 2 geneticistas que percebem que começam a estudar formigas e percebem que há ali uma compatibilidade genómica, ou seja, no fundo no DNA, imprinted no DNA, que faz com que haja uma correlação, uma apetência enorme para alguns organismos entre si, especificamente. E o que acontece é que, como as formigas funcionam de um modo social, tal como os seres humanos, eles extrapolaram, e aqui entra um bocadinho já na ficção científica, ou não, e o que fizeram foi acederam a bases de dados e criaram matches. E o que acontecia aqui era tão engraçado, porque aqui era aquela química, a tal havia química, porque era o quê? As pessoas faziam um teste de ADN, percebiam aqui a compatibilidade, aqui numa questão mais específica, e criavam um match perfeito. E na verdade o que eles passam, e aqui ficção científica ou não, o que acontecia é que as pessoas tinham uma atração imediata e diziam, eu lembro-me que a protagonista, a geneticista, para tentar convencer um investidor, dizia-lhe: tu não entendes, quando tu olhas para a pessoa, tu sabes o sabor dela, o que ela pensa, e nunca lhe tocaste. E isto é extraordinário, porque, na verdade, põe-nos aqui a pensar, e se isto for verdade, e se isto for possível... Olha, eu, para uma vida tão curta quanto a nossa, eu acho que era o ideal. Venha da One. Não é? Porque o que eles diziam era a promoção da felicidade, ou seja, eu vou fazer, vou ter nas mãos o poder de conseguir fazer o mundo todo feliz e de acabar com os divórcios, por exemplo, porque as pessoas vão estar tão felizes com o match perfeito, porque ainda por cima é recíproco, ou seja, tu és o match de um e ele é o teu match, não é? Portanto, no fundo, é recíproco, a reciprocidade então é tão engraçado pensar nestas coisas. Olha, hoje ficamos por aqui. Sim. Há mais amor sem pudores? Vai haver. Gostei muito desta nossa primeira conversa. E vão haver mais. E convidamos toda a gente que esteja aqui a ver este canal para se juntar a nós, para nos mandar um e-mail, para nos desafiar. info@missãoamar.pt e vamos a isso. E nós vamos estar aqui para a semana outra vez, certo? Sim, claro que sim. Sofia, até breve. Até breve e obrigada por este bocadinho. E vamos continuar. Esta conversa não fica aqui, esta conversa é de centenas de anos, vai atravessar gerações. E do ano, podem vir muitos do anos concretizados, como tu dizes, realidade ou não, não é?
ou não realidade, ou realidade, e mesmo assim acho que a receita da felicidade vai ser eterna. E ainda bem, porque senão era tudo demasiado simples, linear e perdia a piada. Mesmo. Olha, obrigada. Digo eu. Obrigada, Sofia. E obrigada. Obrigada, Anabela, um beijinho. Obrigada. Obrigada.